Irmãozinhos, vamos dar uma olhada nas células, dá uma olhadinha lá, ó. Nós estudamos aí bastante as fases da célula animal e vegetal, e eu gostaria de lembrar com vocês algumas diferenças básicas entre mitose animal e vegetal. Dá uma olhada, na mitose animal... O Deps foi no cabeleireiro e falou mitose. Você viu que não vai andar muito essa dica hoje, né? Não vai. Sala, a célula animal, ela tem a presença do centríolo. A célula vegetal não tem centríolo, lembra? A maioria dos vegetais não apresentam centríolo. Nós falamos que a mitose animal é cêntrica e a vegetal é acêntrica. Uma outra coisa que nós percebemos é que a célula animal também não tem o áster. A célula vegetal não tem o áster, a animal tem. Então, como a célula animal tem áster, nós falamos que a mitose é astral. E a mitose vegetal, por não ter o áster, ela é anastral. Oh yes, oh yes. Tô recebendo informação. Espiritual. O efeito da colchicina, para que é e onde que ocorre ali? Isso não estava combinado, hein? Não, mas você fala. A colchicina, irmãos, lembra, é uma droga que você pode colocar na célula para interromper a divisão celular. O que ela faz? Ela inibe a formação das fibras do fuso. A célula se divide até qual fase? Metáfase. Lembrando que no final do tratamento você vai ter o dobro de cromossomos. Como concentrado, serve para estudo de cariótipo. Perfeito. Isso eu posso terminar aqui? Pode. Obrigado, viu? Olha só. Eu deixo. Tá, obrigado, Bernardo. Olha só, a divisão celular na célula animal, ela é dita centrípeta. Por quê? Olha o desenho lá em cima, ó. A divisão acontece de fora para dentro, um verdadeiro estrangulamento. Já na célula vegetal, ela é de dentro para fora. A citocinese, ela é centrífuga. Beleza? Falando em célula vegetal, toca para mim, João. Isso. Olha só. Nós temos um gráfico envolvendo dois processos que a planta realiza, fotossíntese e respiração. Dá uma olhadinha, fotossíntese em vermelho, respiração em azul. Irmãos, respiração é constante, não depende da quantidade de luz, percebeu? Não vai que é naquela pegadinha, a planta respira mais com mais luz ou com menos luz. Respiração ela é constante. Vai, Joãozinho. Note, irmãos, que naquele encontro lá em cima, naquela bolinha pretinha, é onde a fotossíntese igualou a respiração. Mas para aquele ponto existir, lá embaixo tem que ter uma intensidade de luz. Como é chamada aquela intensidade de luz? É o ponto de compensação fótica ou luminosa. Não vai colocar que é o pontinho preto, ponto de compensação fótica, é aquele pontinho vermelho indicado. Tudo bem? Pode ir, João? Lá nós temos fotossíntese igual a respiração, tudo que a planta produz, ela mesma consome. Qual é o saldo para o ambiente de gás carbônico, oxigênio? Zero. Ah, isso aí é típico de comunidade clímax, né? Perfeito, perfeito. Irmãos, para baixo daquele ponto lá, a fotossíntese é menor que a respiração. A planta vai produzir menos glicose e vai gastar mais. O saldo dela, se ela ficar muito tempo naquele trecho sem sair daí, ela entra em declínio. E para cima, João, nós temos a fotossíntese maior que a respiração. Uma planta que se preze, que durante a vida toda dela, ela tem que ter atingido aquilo lá para poder fabricar. Ah, essa daí é a PPL alta. Como que é? A PPL alta. PPL alta. PPL né? alta, O que sobra, né? A produtividade líquida é alta nesse então, ponto. Então o que nós comemos é PPL. Eu vou ter que bater no Papai Noel já, hein? Olha lá. A fotossíntese maior que a respiração, então a planta tem saldo positivo. Vamos lá. Irmãos, isso aqui lembra cromatina sexual, lembra? Cromatina sexual é um dos cromossomos X que a mulher tem inativado, não funciona. Como é que você faz a conta em relação à cromatina sexual? Não importa quantos cromossomos X você tem, apenas um funciona. Todos os outros X a mais, além de um, vai condensar. E cada X condensado vira uma cromatina sexual. Vamos pensar a mulher lá, ó. Mulher do lado esquerdo, ela tem 2X. Quantos X funciona? 1 funciona. Quantas cromatinas ela tem? 1. Olha o homem do lado direito. O homem tem apenas 1X. Quantos X funciona? 1. Quantas cromatinas sexuais ele tem? Nenhum. Tudo bem? Falando em cromatina sexual, vai lá, Joãozinho. Nós temos aqui alguns cromossomos para você identificar o que há de errado com essas pessoas. Está lá os cromossomos, eu quero que você me diga. O que essa pessoa tem de errado segundo aí os cromossomos? Nossa, que Y pequenininho. Ela tem o quê? 3 cromossomos 21. Clica, João. E quem tem 3 cromossomos 21 é portador do quê? Pode ir.
Síndrome de Down. Responda, é um menino ou uma menina que tem o Down? É um menino, XY. Poderia ser uma menina, mas nesse caso é um menino. Vamos ver outra síndrome. E essa aí, companheiros? Pela foto, o que você está observando que essa pessoa tem? Olha lá, ó. Ela tem apenas um cromossomo X, X0. Quem é portador de X0? Síndrome de Turner. Daria para saber se essa pessoa tem Turner pela cromatina sexual? Turner é homem ou mulher? É uma mulher, não tem o Y. Lembra? Ela só tem um X. Um X funciona. Quantas cromatinas sexuais? Nenhuma. E mulher verdadeira teria que ter uma cromatina. Se ela é mulher e não tem, dá para analisar. E finalmente a síndrome, o que você mostra aí para mim? Olha lá, XXY. Quem que tem isso? Klinefelter. O indivíduo tem Klinefelter. Também é homem ou mulher Klinefelter? É homem porque tem um Y. Daria para detectar pela cromatina sexual? Se ele tem 2X, um X funciona, tem uma cromatina. E homem verdadeiro não tem cromatina sexual. Down, Klinefelter, que nós vimos aqui, e Turner. Todos acontecem devido a erros na meiose. E quais são as fases da meiose, João, com maior chance de ter esses erros? Eu falo para vocês. Nós podemos ter erros na meiose 1, na separação dos cromossomos homólogos, e aí seria na anáfase 1. Pode acontecer, embora menos comum, na meiose 2, na separação das cromátides irmãs. Às vezes as cromátides irmãs elas vão duplicadas para o mesmo lado. E por falar em meiose, a meiose forma gametas. E a gente vai falar da gametogênese feminina, que é a ovulogênese. Nós vamos ter a formação do óvulo. Lembre, mulher, que quando você estava lá na vida intrauterina, dentro da barriga da sua amada mamãe... Olha um baterista novo, Papai Noel, olha lá. A ovogônia, ela se multiplicava por mitoses. E em determinado momento, a ovogônia, ela cresce, ela sofre um período de crescimento, e aí ela se transforma no ovócito primário. O ovócito 1, o ovócito primário, é aquele que vai sofrer a meiose 1. Só que ele fica estacionado aí na meiose 1 após esse crescimento. E ele vai ficar estacionado na meiose 1 até que momento da vida da mulher? Até quando ela atinge a puberdade e tem a primeira menstruação, que a gente chama de menarca. Não é uma hemorragia, não é nenhuma carnificina, é aquela primeira menstruação. Aí o que acontece? Uma vez por mês, na média a gente fala a cada 28 dias, o ovócito primário ele vai concluir a meiose 1. Quando ele conclui a meiose 1, ele forma o ovócito 2, que é o ovócito secundário. Aí ele já é haploide. Aí a gente pode ter o erro na separação dos homólogos. O ovócito 2, ele é o popular óvulo, porque ele é o gameta de fato feminino. Então, o ovócito 2 é o gameta. Popularmente, nós chamamos esse carinha aí de óvulo. Mas isso só acontece após a primeira menstruação, uma vez por mês. João, mas na meiose a gente não forma 4 células? Onde estão as outras células? Quando houver a fecundação, esse ovócito 2, que está estacionado na meiose 2 agora, ele vai sofrer a meiose 2, vai concluir a meiose 2 e vai formar uma célula que a gente pode chamar de ovótide, que em breve já está se tornando zigoto, porque é após a fecundação que isso acontece. Só que nós vamos ter uma célula grandona, né, teoricamente com mais alimento, e aquelas pequenininhas. Como que as células pequenininhas elas chamam? Glóbulos polares ou corpúsculos polares. O nosso foco é a célula grandona ovócito 2. Por quê? Porque ele é o gameta. Então vamos concentrar aí nesse ovócito 2, ó, na formação dele, e amarrar um pouquinho com o ciclo menstrual. Vou deixar ele ali no cantinho para não atrapalhar. Olha o ciclo menstrual lá, ó. Lembra do grafiquinho dele? Ô, João, Oh. na menarca a menina, mãe, fiz um corte. A mãe, não, filha, você já nasceu com esse. E a mãe, e uma mãe religiosa fala que o sangue da menstruação é o líquido divino que lava o antro do pecado. Não é para tomar Haja por sangue causa para disso, lavar. hein? Olha lá. Pensa no Papai Noel. É brincadeira. Isso é muita cultura. Galera, vamos voltar aqui para o ciclo menstrual, aquele gráfico em que a gente tem os hormônios hipofisários e os hormônios ovarianos. O que eu quero destacar? Ó, os dois hormônios da hipófise, eles se concentram muito, eles ficam elevados no meio do ciclo menstrual. O folículo estimulante, ele estimula o desenvolvimento do ovócito 2 e o LH é o hormônio da ovulação. Para que é que servem os hormônios estrógeno e progesterona? Eles têm a ver com a formação do endométrio, que é justamente o que vai descamar quando a mulher está menstruando. Mas repare uma coisa ali no final do ciclo, ó.
quando o estrógeno e a progesterona estão elevados, e isso logo no final do ciclo menstrual, né, ali no final do ciclo, o que vai acontecer? Repare que a hipófise está inibida. Quando estrógeno e progesterona estão elevados, os hormônios LH e FSH eles caem. Então a hipófise não está funcionando. Como que aí a ciência, a indústria farmacêutica usou esse conhecimento para, de repente, beneficiar o ser humano? A pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, ela vai ter o quê? Altas doses de estrógeno e progesterona. Então, se a mulher ficar tomando regularmente a pílula anticoncepcional, ela vai tomar ali por 21 dias, vai dar pausa, vai voltar, os hormônios vão ficar regulares ao longo do ciclo. E se ela tomar estrógeno e progesterona, olha que parte do ciclo a gente elimina. É como se ficasse ali no final. E a pílula do dia seguinte? Progesterona. É um dia depois, a pílula do dia seguinte. Sim, a pílula do dia seguinte, ela também vai ter altas doses de estrógeno e progesterona. Aí o que ela pode causar, Edmur? Embora a pessoa fale, nossa... Eu reinfiltro, ela mija os hormônios, no outro dia contrai. E aí pode acontecer de descamar o endométrio. E se o embrião for formado, Edmur, e não tiver endométrio? O endométrio vai ser uma cólica. Lembra que a pílula do Portanto, dia cuidado com a pílula do dia seguinte. Ela pode O dia ser abortiva. seguinte é vestibular, gente, só isso. Lembrando que no dia seguinte, segunda-feira, não tem aula. O melhor método contraceptivo. O melhor método contraceptivo. Compra um par de sandália havaiana e não corta o barbante. Você conseguiu entender? Porque se você corta o barbante, ó. Qualquer coisa, a resolução comentada dessas piadas também estão no estudo.seb para você pegar, tá, cara? Ó, quando a mulher toma a pílula anticoncepcional, às vezes vai rir demais. O estrógeno e a progesterona, eles ficam elevados e a hipófise fica inibida. Se a hipófise fica inibida, vai formar o óvulo popular? Não, porque não tem FSH. Vai ovular? Muito menos. Como que você vai ovular uma coisa que nem existe? Então, a hipófise inibida, a gente não vai ter a formação do ovócito 2 e da liberação dele. Então, a pílula anticoncepcional, com as altas dosagens hormonais, ela acaba inibindo a ovulação. E aí não vai, consequentemente, ter fecundação. Mas vamos lembrar que você um dia foi, pelo menos na metade, esse óvulo, na outra metade você era um espermatozoide. E você foi o primeiro colocado de uma corrida, que envolveu quantos espermatozoides? Na média, 350 milhões. Então, a maior competição da sua vida, você já venceu. Porque você foi o primeiro de 350 milhões. Se você não fosse o primeiro de 350 milhões, você seria o seu irmão, talvez, mas não você. Você é filho do Não, espermatozoide, você- medalha de ouro em natação. Você é único. Você venceu a maior competição da sua vida. E competição na biologia é uma coisa que pode cair, inclusive, nas provas.